carta para o povo Halsa, para mim foi uma luta dentro de mim, porque eu disse, meu Deus, como é que eu vou começar uma carta para um povo que eu acabei de conhecer e que eu ainda vou ter que estudar os profetas, vou ter que estudar Jesus para poder preparar essa carta. E aí me veio um temor, porque é uma coisa muito séria, me veio um temor muito grande. Aí eu fui orar. E eu disse, Senhor, se você não me der essa carta, como eu devo fazer, eu não vou fazer, porque eu não sei fazer. Então, venha sobre mim, me dê sabedoria para eu fazer essa carta. E aí, tu sabe que eu passei um tempinho, não foi relutando, que eu te disse, né? Passei um tempinho relutando, mas Deus foi, a cada noite, Deus ia, na madrugada, Deus ia me dizendo como era que eu deveria fazer. E eu fui fazendo devagarinho, né? Por isso que eu nunca dizia, Sassá, eu comecei, porque eu sempre estava insegura, mas aí Deus foi me dando, e eu comecei a fazer ela, comecei a falar de mim, dizendo que eu morava no Brasil, e que eu gostaria de compartilhar com eles a maior história de amor existente, e que essa história de amor tinha me tocado, e também ia tocar eles, tinha me transformado e também ia transformar eles. Era isso que eu queria passar para eles. Aí comecei lá no Éden, né, quando Deus criou Adão e Eva, que ele disse, Deus criou o homem à imagem e semelhança. A imagem, Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí eu comecei a ir Adão e Eva, aí mostrando que Deus os criou para um relacionamento com ele. Porém, veio a desobediência e o homem pecou. Eu queria começar iniciando o plano de salvação, né? O projeto de Deus de salvação para o homem. Aí comecei com isso, aí fui mostrando alguns dos profetas que apontavam para Jesus e citei cada profeta o que falava sobre Jesus e o versículo. E quero terminar com a redenção e o restante do projeto, né, que é a morte de Jesus na cruz e pela salvação de cada um. E é como vem de pouquinho em pouquinho, né? Porque quando Deus ele vai dando, aí eu sempre lembrava, eu também comecei a escrita, e aí eu continuava assim, e cada eu vou dia ler para vocês ia entenderem dando. melhor. Trava um pouquinho, socorro! No Éden, quando a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os criou para... Caiu, foi? Agora voltou. Lê desde o começo que você leu agora essa parte só. Certo. Oi, eu sou Socorro Nunes, moro no Brasil e gostaria muito de compartilhar com vocês a maior história de amor existente. Tudo começou no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os criou para desfrutar de um relacionamento com ele, porém o homem desobedeceu a Deus e pecou. O efeito mais evidente foi que a humanidade foi banida da presença de Deus. Deus é santo e não tolera o pecado. Deus se separou do homem, é como se Deus estivesse de um lado e o homem de outro, e um grande abismo separando os dois. Quando pensamos no homem separado de Deus, o associamos com a morte, mas quando falamos em Deus, pensamos em vida, pois ele é eterno. Então, o que separa o homem de Deus? O pecado. Quem são os pecadores? Você e eu estamos incluídos entre eles. Embora Deus tenha criado o homem para viver em eterna comunhão com ele, o pecado trouxe essa separação. Mas Deus, em sua soberania, projetou uma maneira de voltar a relacionar-se com o homem e usou seus profetas para apontar a pessoa principal,
que seria a ponte para trazer o homem de volta a Deus. Em Gênesis, após a queda do homem, encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a serpente. Gênesis 3:15. Depois, quando Deus fez um pacto com o patriarca Abraão, prometendo bênçãos sobre sua descendência, tal pacto e promessa estavam diretamente ligados à vinda e à obra redentora do Messias. Ele é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. Até quando o mesmo Abraão recebeu a ordem para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá, Deus proveu o cordeiro para substituir o menino. E, claro, aquele cordeiro era o símbolo de Cristo. Mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito para que seu povo fosse liberto, Moisés recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa, Êxodo 12. E sob a luz do Novo Testamento, entendemos que a Páscoa aponta para o próprio Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Malaquias igualmente aponta para o Salvador. Ele profetizou sobre a obra de um mensageiro, que o Novo Testamento revela ser Jesus, bem como sobre a pregação do Evangelho, que haveria de se espalhar pelo mundo. Em Gênesis 22, Deus pediu a Abraão que fizesse o papel de Deus no sacrifício de seu próprio filho. Abraão, Isaque e Deus. Jesus é o verdadeiro Isaque. Houve uma troca, o carneiro em lugar de Isaque. Isso aponta para a maior troca que acontece na cruz, o Filho de Deus no lugar de nós. Outro profeta que prefigurou Jesus foi Davi. Em 2 Samuel 7:8 diz: Eu tomei da malhada, detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel, filho de Jessé. Davi era o caçula de uma família de 8 irmãos. Não era considerado apto a se tornar um rei. No entanto, foi escolhido e ungido para comandar o povo. Venceu todas as batalhas e guerras. E, como gratidão a Deus, compôs salmos de louvor e já profetizava a respeito de Jesus como Rei da Glória. E aí, depois daqui, eu vou entrar nos discípulos, né, de Jesus, que falaram isto. E vou terminar com o restante do plano de salvação. Aí você ainda vai escrever, né? Que é essa parte que você colocou. Você me enviou, aí parou em Malaquias aqui a leitura, mas aí eu continuei escutando. Eu parei nos profetas do Velho Testamento, falta o Novo. Muito bom. De Davi, qual foi o exemplo que você colocou de Davi? Espera aí, aqui. 2 Samuel 7:8. Ah, tomei da malhada. Davi, família de caçula, apta a se tornar rei. Venceu todas as batalhas e guerras, compôs salmos e já profetizava a respeito de Jesus como Rei da Glória. Nossa, muito, muito dos salmos, né? Tanto que aquele que eu tô falando com o paquistanês, e é muito bom quando a gente, que nem eu falei para vocês, quando a gente começar a enviar as cartas, aí eles vão perguntar, e com as perguntas deles, a gente tem um esclarecimento maior do Islã, como que eles pensam, porque aí o Evangelho começa a falar com eles, aí eles, nossa, esses salmos é Deus, é Deus. E aí você vê que tá na Bíblia, né? Aí ele até, eu postei Salmos 22, aí ele falou assim, no Corão, né? Aí eu enviei Moisés, gente, eu enviei Êxodo 33 lá, Moisés na sarça ardente, aí falando, Deus, quero ver a tua glória, que eu já comecei a enviar parte da minha carta, né? Eu fui construindo assim a carta, vou enviar essa parte para ele, vou enviar. Aí, com base, é isso que é bom, né? No dia a dia, mesmo que a gente não tenha, às vezes, completo, quando a gente vai pregando o evangelho, a gente acaba tendo bastante, sabe? Aí, de pouquinho em pouquinho, é aquele negócio, a gente tá fazendo alguma coisa, que às vezes a gente não vai escrever tudo de uma vez a carta, né? Eu mesma vejo o que eu coloquei, ainda tô lá, colocando alguma coisa em outra. E aí eu vi que ele falou de Êxodo, aí ele, nossa, esse também tá no Corão. Eu falei, não, aí eu falei, é o Antigo Testamento, dos profetas, Moisés. Então você vê que essas abordagens que a gente faz, eles, nossa, mas eles falavam assim, e aí ele vem no Davi, Salmos 22, é a fala de Jesus na cruz, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tem muitos salmos, você pode até colocar, se você quiser colocar, pode colocar os versículos da Bíblia na sua carta, mesmo que ele fique maior,
se você quiser, esse versículo é bom eu colocar, porque quando ele lê, aí ele vai Eu ter vou um colocar. esclarecimento. É É, porque para tu eu resumi os versículos, mas na hora que eu for digitar, eu vou botar os versículos bem direitinho. Aí a gente tem até quando para terminar, hein, a carta? a gente pode ir indo escrevendo. A Rebeca ainda está traduzindo. Então, tanto ela tem 3 agora para traduzir, o Fábio, a da Ítala. O meu eu não passei ainda para ela. Então, como ela vai traduzindo aos poucos também, a gente vai escrevendo e já enviando. E acaba que a É, gente, quando já a gente conseguir uma boa parte, já pelo menos ter um texto, o corpo do texto, vai que você nem terminou ainda, mas você ter o corpo do texto, a gente já pode começar a usar as redes sociais, assim, para a gente já ter esse acesso ao povo. Porque com acesso ao povo também, aí vai nos ajudar eles entendem, aí eles vão perguntar disso, perguntam da morte. Quando eu foquei bastante na morte de Jesus, aí foi a pedra de esquina, né? Porque eles, não, morte. Aí eu lá com os versículos, morte tá aqui, ó, Jesus, ele falou, ele no jardim, aí ele, pai, passa de mil cálices, mas não é da tua vontade, faça a tua vontade. Aí Jesus vai lá, e ele Jesus se entrega. E se Jesus fosse lá, ele não quisesse morrer, Pedro mesmo foi lá na orelha, decepou a orelha lá do soldado, e Jesus falou: Não, eu vou cumprir a vontade do Pai. Então tem muita coisa que aí eu entendi. Eu falei, eu coloquei esse versículo. Então é que nem eu falei, a gente vai escrever essa carta. É bom quando a gente, já escreve de uma vez e aí já envia, né? Porque eles têm o completo. Aí eles vão lá e se tiver alguma dúvida, a gente depois vai mudando na carta, porque você aí não termina precisa a essas gente, né, ficar fazendo isso e aquilo. Mas já dá para já começar a enviar quando vocês já escreverem a maioria o corpo da carta. E o interessante é que quando a gente começa, o Espírito Santo vai dando o resto. É tão lindo. É, Eu fico impactada, viu? Porque eu não sabia. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer essa carta? Mas quando a gente decide fazer, aí o Espírito Santo vai abrindo assim, ó, o entendimento.